E aí, alunos do segundo ano, hoje, terça-feira, dia da aula de Geografia. Agora vamos lá com o PET complementar. Vamos lá. Bom, até a semana passada, nós vimos as 4 semanas, né? Nós finalizamos a quarta semana do PET 1, a semana passada. Porém, nós temos ainda aí o mês de abril inteirinho para estarmos concluindo o primeiro bimestre. Então, agora, para a conclusão do primeiro bimestre, nós teremos o PET complementar, que serão atividades complementares para concluirmos, né, todo o raciocínio, tudo que foi explicado para vocês nas últimas 4 semanas. Ou seja, como vocês podem ver aqui, nós daremos início à quinta semana do primeiro bimestre. As 4 primeiras semanas foram as semanas relacionadas ao estudo do PET 1. A partir da quinta semana, né, a partir de hoje, nós teremos atividades relacionadas ao que foi estudado nas últimas semanas do PET 1. Então, vamos lá, dando início semana 5. Mas, antes de eu explicar para vocês o que será feito, qual atividade deverá ser realizada esta semana, vamos rapidamente darmos aí uma revisada no que nós estudamos lá na semana 1 do PET 1. Ou seja, nós vamos trabalhar agora na semana 5 o que foi estudado como tema lá na primeira semana de aula. Naquela ocasião, nós estudamos sobre os domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Eu expliquei para vocês que o nosso país, quinto maior país do mundo, nós temos aí dimensões continentais e temos alguns elementos e alguns fatores que contribuem para uma grande diversidade climática e, consequentemente, vegetativa dentro do nosso país. Por exemplo, se eu for levar em consideração a posição geográfica do território brasileiro, nós somos o maior país do mundo, localizado totalmente, né? Não totalmente, mas em grande parte, na faixa climática ou térmica intertropical, que é a área mais quente do nosso planeta, aquela área que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Então, sem dúvida alguma, essa relação da posição geográfica com as questões climáticas darão origem, sem dúvida, nas questões vegetativas, nos biomas, né, que existem dentro do nosso planeta. Entendam que, para entendermos, né, melhor essa questão, domínios morfoclimáticos, o relevo, o clima, a vegetação e também a hidrografia são elementos naturais que vão estar interligados um com o outro, dando origem aos domínios climáticos e também vegetativos do nosso território. Bom, segundo o estudo de um grande geógrafo, que é Aziz Abzapper, nós temos no nosso território 6 principais domínios morfoclimáticos. É claro que, se nós formos observar o estudo de outros geógrafos, nós poderemos ter uma outra diversidade vegetativa, né, dentro do nosso território. Porém, vamos focar nesses 6 tipos morfoclimáticos, que são justamente o cerrado, os mares de morros, as caatingas, o complexo, né, da Amazônica,
as araucárias e também as pradarias. Como eu disse para vocês anteriormente, esses aspectos naturais do território brasileiro, eles estão interligados com outras características, como, por exemplo, a posição geográfica do nosso país. Então, se eu for observar o domínio morfoclimático amazônico, entendam que essa área está mais próxima da linha do Equador, onde nós teremos maior incidência dos raios solares, onde nós teremos também uma área com maior índice pluviométrico do Brasil, ou seja, maior índice de chuvas do território brasileiro. Por quê? Porque a floresta amazônica é uma área densa, o próprio nome já diz, né? Floresta. Então, tem ali árvores com grande porte, chamadas também de floresta latifoliada. Levando essa questão da floresta com a proximidade com a linha do Equador, onde o Sol bate com maior intensidade, consequentemente, nós teremos um lugar do território brasileiro com grandes quantidades de chuvas, podendo chegar até 3.000 milímetros ao ano. Ao contrário do domínio morfoclimático amazônico, nós temos as caatingas, que é um tipo de domínio característico dentro do nosso território do Nordeste, do sertão nordestino, onde observamos uma quantidade de chuva totalmente contrária ao domínio amazônico. Nas caatingas, o volume de chuva, o índice pluviométrico, é o menor do Brasil, podendo chegar, quando chega, a 700 milímetros de chuva ao ano. Nós temos também os cerrados, que é a área característica do Brasil Central, o domínio característico ali do Brasil Central, que é um tipo de domínio morfoclimático onde nós temos uma biodiversidade maior do que as caatingas. Nós observamos árvores com casca grossa, árvores de pequeno e médio porte, ou seja, uma área onde nós temos as duas estações do ano muito bem definidas, uma seca e outra chuvosa. A seca é o inverno e a chuvosa, consequentemente, é o verão. As caatingas, né, elas já serão influenciadas pelo clima semiárido, enquanto o domínio amazônico já será influenciado pelo, pelo clima equatorial úmido. Nós temos os mares de morros, que já são aquelas áreas relacionadas a, a maiores altitudes, algumas maiores elevações, por isso o nome de mares, né, de morros. Então, eu observo que aqui eu já tenho um fator que vai ter uma grande responsabilidade por esse tipo de domínio morfoclimático, que serão, ou que é, o relevo. São áreas onde a altitude estará tendo uma grande influência. Temos também as araucárias, que são mais descendentes, são mais originárias, né, lá do sul do território brasileiro, e também pode encontrar em algumas outras áreas do Brasil, onde o relevo seja mais elevado, mas predominantemente nós as encontramos lá no sul do Brasil. É um tipo de vegetal que possui grande potencial econômico, tanto para na madeira, né, dela utilizada, como na produção de celulose. É um tipo de bioma que, inclusive, já foi muito degradado, muito modificado no sul do país. Temos também as pradarias, existentes também lá no sul, né, do nosso país. Quando eu falo do sul, relacionando as araucárias às pradarias, não vamos esquecer que o clima predominante dessas áreas são, sem dúvida alguma, o clima subtropical. O sul do Brasil já não encontra-se nessa zona climática intertropical, por isso que nós teremos uma diferenciação tanto climática quanto vegetativa, né, em relação ao restante do Brasil. Bom, agora, depois dessa explicaçãozinha rápida, vocês vão fazer para nós aí
uma pesquisa sobre esse tema 1, estudado lá na semana 1, né, que vamos voltar ali, que foram os domínios morfoclimáticos do território brasileiro, inclusive com a explicação agora vai ficar bem mais fácil, para que vocês possam estar fazendo o quê? Com suas palavras, um comentário, um resumo sobre o que você entendeu em relação a esse tema. Tema muito importante quando falamos de geografia do Brasil, é algo que normalmente cai e muito nas provas do Enem. Qualquer dúvida, pode estar chamando no nosso grupo. Fico por aqui e até a próxima semana, galera.